Roteiro espírita tem um objetivo. A gente sempre tem que ter um objetivo com tudo que a gente faz, né? E procurar, de alguma forma, alcançá-lo. E o roteiro espírita traz uma reflexão, que é quando a gente chega aqui, a gente chega com os conceitos, com o que a gente já aprendeu, como a gente compreende. Mas quando a gente sai daqui, a gente sai com algo mais. Eu não tinha pensado nisso. Que bom que foi apresentado isso também. Vou acrescentar, né, na minha vida, nas minhas ideias. Que muitas vezes a gente vê tanta coisa hoje em dia divulgada e a gente precisa aprender a fazer um filtro, a selecionar, né? A ver onde que está, perguntar, será que isso me convém? Será que isso é assim mesmo? Nós estamos na era do conhecimento, na época do estudo, na época da gente trabalhar as ideias e não se contentar só o que chega até nós prontinho. E a gente agradece muito por esses companheiros dedicados que nos ajudam a compreender cada vez mais a doutrina espírita e o que nós estamos fazendo aqui, o objetivo da nossa maravilhosa existência. Meus amigos, bom dia a todos. Grande alegria e satisfação estar aqui. A Gleides foi muito feliz quando ela disse que quando nós podemos e temos a oportunidade de fazer uma reflexão, nós devemos aproveitá-la, porque talvez algumas ideias, algumas noções da própria realidade espiritual, que é o nosso tema de hoje, que nós vemos, ouvimos, assistimos, lemos, e vamos formando uma ideia sobre isso, não necessariamente ela reflete de maneira exata aquilo que os espíritos nos colocam, mesmo que tenha sido relatado por um espírito. E nós vamos ver hoje como vai ser, talvez, para alguns, uma surpresa mesmo, como Kardec e os espíritos relataram e descreveram a realidade espiritual, diferenciando-se muitas vezes daquilo que existem, porque no mercado editorial hoje nós temos milhares de romances, que são formas interessantes de contar, de descrever aquilo que os próprios espíritos também nos ajudam a pensar, mas nós não temos palavras exatas para fazer essa descrição. O próprio André Luiz, nos livros de Chico Xavier, ele diz: eu não tenho palavras, não tenho vocabulário para expressar de maneira exata aquilo que eu tentarei fazer. Então é tudo aproximado, simbólico muitas vezes, e a visão que Kardec nos dá, de uma maneira muito mais clara, nos permite refletir. Nós, como espíritas, ou aqueles que estão chegando agora na doutrina, ou nem espíritação, mas têm interesse em conhecer, porque um dos pilares do espiritismo é a fé raciocinada. Nós não devemos aceitar nada de graça. Tudo deve ser questionado. E é isso que Kardec nos convida a fazer com esse texto que será apresentado. O título é Quadro da Vida Espírita. Primeira coisa, nós vamos entender de onde veio esse texto. Ele está publicado na Revista Espírita, que é um periódico que Kardec, a partir de janeiro de 58, ele publicava mensalmente, relatando diversas comunicações, relatando como estava o movimento espírita, trazendo notícias e informações importantes para nós conhecermos o desenvolvimento da própria doutrina, inclusive. E na edição de abril de 1859, um desses textos é justamente esse artigo chamado Quadro da Vida Espírita, que Kardec ele resume o ensino dos espíritos, as várias comunicações que já estavam sendo feitas até então, dos próprios espíritos relatando como é que eles estavam, o que eles encontravam, o que eles sentiam, o que eles viam, como era o mundo espiritual na visão desses espíritos. E Kardec fez um resumo, e é esse quadro da vida espírita que nós vamos tratar agora. Inicialmente, Kardec abre o texto, é um texto longo, tanto é que hoje nós não vamos tratar todos os tópicos que Kardec trouxe, nós vamos trazer só alguns principais, porque é muito detalhado, é muito rico, e já fica o convite a todos
que eu vou fazer no final da palestra também, para ler, quem não leu, esse texto. Ele abre o artigo dizendo que todos nós temos expectativas sobre a morte, sobre o que acontece, sobre o que vai eventualmente suceder conosco mesmo. Alguns têm receio da morte achando que dói. Será que dói? Ou o que vai acontecer comigo? Mas Kardec abre com uma questão filosófica, dizendo o que eu vou encontrar se eu continuar existindo, porque tinha uns materialistas que achavam que morria, acabava tudo. Mas, sob uma ótica espiritualista, continua. E o que eu vou encontrar? O que eu vou me deparar quando eu desencarnar? Essa é a expectativa de todos, inclusive de nós espíritas, com um pouco mais de informação. Então nós temos essas expectativas conforme a cultura, as ideias religiosas, as ideias filosóficas, tudo aquilo que nós já estamos participando nessa encarnação mesmo, que nos ajudam a criar expectativas. E além disso, nós entendemos que o Espiritismo ele vem desbravar, ele vem abrir horizontes para que nós consigamos entender essa realidade de uma maneira mais clara e objetiva. Esse é o papel do objetivo do Espiritismo. É nos trazer dentro de uma realidade clara, direta, raciocinada, que nos permita entender quem somos, de onde viemos, para onde iremos, e entender também esse processo, essa realidade que nada mais é dentro de uma lei maior, chamada justiça, amor e caridade, a lei divina, baseada nessa essência da reencarnação, que nos permite a cada instante nos melhorarmos. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, mas não é só ela, várias outras doutrinas já sinalizavam, já apontavam a continuidade da vida e como nós deveríamos nos comportar agora para termos um futuro melhor, um futuro mais equilibrado, um futuro mais adequado. Porque essa realidade que nós vamos nos deparar quando desencarnarmos, ela depende do que nós estivermos fazendo agora. Cada um de nós aqui está preparando esse momento, porque nós vamos ver que essa passagem, essa transição de encarnados para desencarnados, ela vai refletir o nosso estágio, não só emocional, mas os nossos desejos, as nossas vontades e a nossa paz de consciência. É isso que vai fazer com que nós nos sintamos melhores ou não nesse período. E o Espiritismo, sabendo e nos mostrando isso, principalmente pelas comunicações que são feitas, nos dá a prova e existência de que a vida continua. E a grande dor que muitas pessoas sentiam antes, não que deixaram de sentir, porque quando um parente nosso, alguém conhecido, alguém que nós gostamos, que nós amamos, desencarna, nós não temos mais a presença física. E nós estávamos habituados com essa pessoa, sentimos falta, sentimos saudades, isso é normal. Não é porque é espírita que não vai sentir saudades, que não vai sentir, naquele momento, também a dor do luto. Culturalmente, nós, ocidentais, nós temos a dor do luto. Só que o espírita, entendendo essa realidade, ele supera e ele se equilibra, e ele vibra, inclusive, pensamentos bons para aquele ser, para aquele ente que nos deixou, ajudando a harmonizar esta relação. O Espiritismo, ele matou a morte, literalmente, em termos de perda. Mas não quer dizer que nós, emocionalmente, não tenhamos que administrar essas situações também. Muito bem. Primeira coisa que o artigo vai abordando é essa. Não sei se está legível e dá para todo mundo ver. O pessoal de trás consegue ver? Ah, que bom. Nós temos aí uma informação que não é tão nova, mas também é importante saber. Nós estamos rodeados, nós temos aquilo que Paulo, o apóstolo, chamava uma multidão de testemunhas ao nosso lado. Nós temos literalmente companhias espirituais em todos os instantes, todos. Não é só quando vem ao centro espírita. Porque quando vem ao centro espírita, a pessoa acha, ali é onde os espíritos também vão, mas eles não vão aqui. Os espíritos estão em todos os lugares, porque somos nós em todos os ambientes. Até aquelas pessoas que moram sozinhas, ali também possuem companhias espirituais. Então ninguém pode se achar assim isolado.
Ninguém chega em casa, finalmente eu estou sozinho. Não, você está sozinho, pessoa física, né? Mas tem algumas companhias espirituais ali presentes. Não é para ninguém ficar preocupado com isso, porque esses espíritos, a maioria deles gosta de nós, porque eles são atraídos pelos nossos pensamentos, pelos nossos ideais. Portanto, se queremos ter boas companhias, basta nós termos bons pensamentos. Então, ninguém fique preocupado com essas companhias, desde que tenha bons pensamentos, porque é isso que atrai, é isso que gera a harmonia com a afinidade, né, com as nossas companhias. Mas, enfim, nós estamos rodeados de espíritos. E olha que interessante, eu trouxe aqui só uma lembrança do que está no Livro dos Espíritos, e também está na Gênese, no Livro dos Espíritos em particular, na questão 402, quando nós dormimos, o corpo repousa, mas nós, espíritos, continuamos em atividade. Vou reforçar essa passagem. O corpo repousa, mas nós, espíritos, continuamos em atividade. Viram a ênfase no nós? Significa que nós não temos um espírito. Nós somos o espírito. Nós temos um corpo. Nós temos um corpo. Então não é para sair por aí falando que eu tenho um espírito. Não, você não é o corpo. Nós temos um corpo, nós somos o espírito. O corpo precisa repousar, mas nós não. Nós não. Quando o corpo repousa, existe uma ação, vamos dizer assim, que no Espiritismo nós chamamos de emancipação. O espírito tem mais liberdade, ele continua vinculado ao corpo, mas ele tem mais liberdade. E os espíritos disseram, isso que nós fazemos todos os dias, nós estamos treinando para o momento que nós vamos nos encontrar plenamente no mundo espiritual e nós desencarnarmos. Eles até usaram uma palavra, Santo Agostinho usou isso, é como se nós morrêssemos todos os dias. É como se nós, nesse período de emancipação, tivéssemos já o ambiente aonde vamos nos encontrar, porque a nossa verdadeira casa é lá. Nós estamos encarnados temporariamente. Muito bem, se nós temos essa possibilidade de nos emanciparmos durante a noite, é justamente nesse período que nós encontramos as companhias espirituais que estão conosco. É justamente nesse período que nós temos mais liberdade de ter uma relação mais direta com aqueles espíritos que estão ligados a nós pelo pensamento. Mas não é sempre que isso irá acontecer, porque muita gente acha que basta dormir para sair por aí já conversando. Não. Às vezes a gente dorme e as lembranças que nós temos podem ser criadas por nós mesmos. Ansiedades, preocupações cotidianas, nós projetamos imagens. Então não é porque alguém sonhou com alguma coisa que vai falar que aquilo é necessariamente o que ela vivenciou no mundo espiritual. Não. Isso pode ser preocupações do nosso dia a dia. Mas, dentre essas lembranças, também pode ser que nós tenhamos lembranças do que nós vivenciamos no mundo espiritual. Então, nós temos esse contato constantemente. Quando nós estamos passando pelo processo de desencarnação, dessa transição, o que acontece é que o corpo não tem mais condições de abrigar o espírito. Então, o corpo expulsa o espírito. Não é o espírito que fala, vou sair. Não. É o corpo que não tem mais condições de reter, de permitir que o espírito atue de uma maneira ativa, né, no organismo. Começam a, literalmente, não ter pontos de contato para o espírito atuar. É o corpo que não dando mais condições para o espírito ele desencarna. Então começa por aí o processo da desencarnação. Não é o espírito quero sair, não. É o corpo que não dá mais condições. Esse desligamento, ele vai ocorrer. Aqui acho que é um dos que está comendo um pedaço do texto, tá? Esse desligamento é aquilo que vai ocorrer necessariamente conforme a característica de cada um. Para uns pode ser mais rápido, para outros nem tanto. Alguns podem começar a se desligar do organismo antes mesmo do corpo
ter passado por aquilo que nós, na realidade física aqui, constataríamos morte cerebral. Mesmo antes do processo do óbito, do reconhecimento formal do óbito, o espírito pode eventualmente já estar se desligando nessa passagem. Ou, dependendo do tipo de relação e de pensamentos, desejos e vontades que o espírito possuía, mesmo depois de decretado o óbito, ele ainda continua vinculado ao corpo. Vinculado, a gente usa a palavra fluidicamente, porque os pensamentos dele ainda estão vinculados ao corpo, mesmo que tenha sido decretado o óbito. Então, viram que depende de cada situação. Alguns até antes, outros depois. Depende da característica, não só orgânica, mas principalmente psíquica do indivíduo. Kardec abre o texto também, desenvolvendo essas questões. E aí continua-se. Acho que dá para ler isso aí de uma maneira melhor, só na parte de cima que não dá. Esses laços fluídicos que ligam o espírito ao corpo, eles têm uma característica de que quando nós estamos no processo de desencarnação, o espírito ele vai vivenciar momentos de confusão, momentos não de lucidez, que é chamado de perturbação. Os espíritos chamaram de perturbação. Mas é uma perturbação no sentido de não ter lucidez, de estar confuso, de não ter a clareza do que esteja acontecendo. Alguns podem ficar mais ou menos tempo nesse período de perturbação. Então, essa perturbação ela vai ocorrer. Para alguns mais rápido, para outros nem tanto. E segundo os espíritos, isso pode durar de algumas horas a alguns meses, usando como referência a nossa métrica aqui de tempo. Porque no mundo espiritual essa questão de tempo é completamente outra. Mas para dar uma referência para nós, pode ser muito rápido, como pode ser mais demorado. Essa perturbação faz com que o espírito, muitas vezes, não saiba o que esteja acontecendo. E muitos deles, ainda, por incrível que pareça, eles se acreditam encarnados. Já desencarnaram, mas muitos deles, ainda por não conseguir distinguir as realidades que ele esteja vivendo, ele se considera encarnado. E olha só que interessante, vamos supor que este espírito que ainda se considera reencarnado, ele comunique-se mediunicamente. Ele não sabe o que está acontecendo, mas ele fala, eu não sei o que está, onde eu estou, eu não sei o que aconteceu, mas ele considera-se ainda entre os homens encarnados. Alguns relatos de espíritos são exatamente assim. Aí os espíritos outros, vêm explicar o que o outro estava sentindo. Eu falo, olha, esse que acabou de comentar ou de falar, ele ainda está nesse período que ele não sabe direito o que está acontecendo e ele se acha literalmente encarnado. Isso Kardec vai desenvolvendo no texto. Essas imagens confusas que o espírito tem, faz com que ele tenha uma noção típica dele. E o que ele relatar é aquilo que é realidade para ele, mas não necessariamente é a realidade do contexto onde ele se encontre. Vamos supor que um espírito ainda confuso, ele se manifeste, ele dê uma comunicação via algum médium, seja escrita ou falada. Ele vai relatar o que ele está sentindo, vendo, percebendo, é a realidade dele. Portanto, quando nós observarmos alguém, algum relato, alguma história, algum tipo de comunicação, mediúnica inclusive, que o espírito está vendo isso, fazendo aquilo, participando disso, nós temos que tomar cuidado, porque isso pode ser realidade dele, porque ele esteja muitas vezes criando isso psiquicamente também, mas não que seja uma realidade geral para todos os espíritos.
Aqui nós já começamos a diferenciar e a destacar o porquê da fé raciocinada ser importante e o porquê de Kardec insistir para nós nunca aceitarmos cegamente nenhuma comunicação isolada. Porque essa comunicação pode ser algo real só para quem está dando a comunicação. Pode parecer real para ela, mas não que seja real para vários espíritos. Portanto, já começa aí a primeira fase, talvez, de desconforto que algumas pessoas poderiam ter, mas eu li em algum lugar que é assim. Cuidado, você pode ter lido aquilo que o espírito acha que seja, mas não que venha a ser confirmado por outros espíritos. O que o Kardec está reproduzindo, resumindo, são vários relatos. Por isso que ele consegue ter uma imagem mais factível, inclusive diferenciando o que pode ser fruto da confusão ou da perturbação e o que pode ser algo mais realista, vamos chamar assim, do mundo espiritual. Quando nós desencarnamos, geralmente nós somos recebidos por todos aqueles que nós temos afinidade que já nos precederam. São todos aqueles que, de alguma maneira, têm harmonia, têm afinidade conosco. Essas afinidades oriundas de diferentes etapas de nossas existências. Não precisa ser da encarnação atual ou da última, né, que nós tivemos. Quando eu desencarnar, eu quero ser recebido pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu avô, ou por parentes que a pessoa acha que estarão lá para recebê-la. Não necessariamente, porque nós temos vínculos espirituais de muitas, não tem como numerar isso, encarnações que nós já tivemos. E nós voltamos a nos encontrar muitas vezes, ou seja, o papel que nós temos, ora de parentes, ora de vizinhos, de amigos, ou até de inimigos, porque depois as pessoas se reencontram para se harmonizar, isso vai mudando as nossas relações e nós podemos nos confraternizar futuramente. Mas geralmente nós somos recepcionados por aqueles que nós temos uma afinidade mais direta. Tenho certeza que aquela figura que nós chamamos de anjo da guarda, ou espírito protetor, estará lá para nos receber. Cada um de nós aqui tem um espírito protetor, cada um de nós. Além das companhias que já temos afinidade, ele estará lá para nos receber. Ninguém vai ficar desamparado, ninguém pense, eu vou desencarnar e ninguém vai me receber. Ninguém vai estar comigo para me ajudar. Vai ter muita gente para ajudar. Porque o nosso mundo não é aqui encarnado, aqui é temporário. A nossa verdadeira casa, ela é maior, é o mundo espiritual. E nós temos muitos amigos no mundo espiritual. Mas temos inimigos também? Podemos ter, porque nós estamos ainda num processo de desenvolvimento da prática do amor e trazemos muitas consequências quando insistimos em relações antagônicas, em relações baseadas no orgulho, no egoísmo, e muitas vezes que geram conflitos. E não é porque a pessoa desencarna que ela deixa de ter sentimentos não felizes por outra pessoa. Temos espíritos que eventualmente não gostem de nós? Pode ter. Devemos ficar preocupados? Não, devemos amar, vibrar coisas boas, porque daí eles também recebem e aquela visão que eles possam ter de nós vai se atenuando. Nós não somos responsáveis pelo outro ter que mudar. Nós temos que fazer a nossa parte. Se o outro não quiser mudar, aí é problema do outro. É a mesma coisa das mães com os filhos. A mãe ou os pais, dão, dentro do possível, toda a orientação, conforto, carinho, para criar os seus filhos. Se um deles, eventualmente, se desvia daquele projeto, daquela intenção de bom caminho, e a mãe e os pais trabalharam para que ele tivesse todo o processo de educação, de orientação adequados, ele tem livre-arbítrio, ele tem responsabilidade sobre o que ele faz. Não é culpa dos pais, muitas vezes, que eles trazem ou carregam esse peso. Meu filho se desviou por minha causa. Nós somos indivíduos que estamos reencarnando há muito tempo, milhares de encarnações. Aquele que vem como nosso filho hoje, ele pode ter sido nosso pai, pode ter sido um inimigo, inclusive. Nós podemos ter diferentes relações.
nós não somos responsáveis pela capacidade de cada um, em termos de livre-arbítrio, de agir. Nós podemos influenciar até os nossos limites. Mas quando nós desencarnamos, aqueles que nós criamos vínculos afetivos positivos, nós mantemos isso. Nós sempre vamos ampliar os vínculos afetivos positivos. E os negativos nós vamos harmonizar, até que se transforme em positivo também. E nós seremos recepcionados por eles, por todos. Como que os espíritos se comunicam? Isso é descrito de uma maneira também muito fácil de se entender, pelo pensamento. Não se precisa de palavras. Primeiro porque não tem som articulado. Não tem ar para conduzir as ondas sonoras. O espírito se comunica pelo pensamento e de uma maneira instantânea. Não precisa ficar articulando, construindo frases para se comunicar. Mas o espírito, ele pensa e o outro entende? Entende. Porque cada um de nós aqui, nós temos uma maneira de expressar aquilo que estamos pensando. Os espíritos que estão ao nosso lado, eles sabem tudo o que nós estamos pensando, porque nós vibramos isso. Mas não tem privacidade? Não. Mas e a LGPD e a outra? Não tem. No mundo espiritual não tem. Nós pensamos, nós irradiamos. E pensamos, não precisa articular em português, em inglês, não importa, não precisa pensar em idioma. Ninguém aqui fica pensando em idioma. A gente pensa. E é assim que os espíritos se comunicam. Se um espírito desencarnar no Brasil e for dar uma comunicação em qualquer outro país, ele vai transmitir conceitos, e o médium que fale outro idioma vai psicografar os conceitos, as ideias. O médium vai usar como ele entende que vai expressar aquilo no idioma, o médium. Mas não é o espírito. O espírito transmite conceitos. Se fosse assim, nenhum espírito que não falasse português poderia se comunicar conosco. Não daria certo. Agora, só uma curiosidade. Existe uma prática na doutrina espírita chamada Evangelho no Lar, que as pessoas, algumas, uma vez por semana, em geral, se reúnem para fazer uma leitura, depois uma vibração, para harmonizar o ambiente. É muito interessante. Nessa prática, se costuma ler um trecho, ou do Evangelho, ou de alguma obra edificante. Você lê em voz alta quando tem mais gente, mas se você estiver sozinho, você precisa ler em voz alta? Aí alguns já falaram, não precisa, porque tem espírito que é tão materializado que ele não consegue, ele precisa ouvir a voz. Então vamos lá. O espírito, ele lê, ele se comunica pelo pensamento. Ele não precisa do ar para receber as ondas sonoras. Ele não tem ouvido para receber essa. Ele percebe. Esse negócio de o espírito mais, entre aspas, materializado ou preso em ainda ideias, a gente já vai ver como que funciona. Mas é pelo pensamento. Então, se alguém quiser fazer o Evangelho no Lar sozinho, se está acostumado a fazer em voz alta, isso é condicionamento seu, mas não precisa. Pode fazer pensando. Porque todos os espíritos ali vão entender o que nós estamos fazendo. Não precisa ler em voz alta. Mas que choque. É só para refletir, como disse a Gleides no começo. Ninguém precisa aceitar. É só para refletir o que nós estamos falando. Como que os espíritos, eles se deslocam? Pela velocidade do pensamento. Não existe barreira física para o espírito. O espírito, ele está vinculado num processo mental, psíquico, com pessoas. E se você pensar em alguém que já desencarnou, e tiver um vínculo com esta pessoa, não importa onde ela esteja, é que a gente usa como referência a matéria, local. Mas no mundo espiritual não tem local. É uma outra concepção de realidade. A pessoa se liga pelo pensamento e ela está com você em qualquer instante. Não precisa se deslocar. Jesus,
quando nós pensamos em Jesus. Jesus tem que vir até aqui. Ele mesmo disse: aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu lá estarei. Aqui nós estamos reunidos em nome de Jesus. Ele precisa vir aqui. Ele está vinculado aqui. Ele está aqui, mas não é fisicamente, é psiquicamente. Essa relação, quando a gente trabalha o mundo espiritual, ela é muito importante, porque a gente tende a transportar para o mundo espiritual a nossa realidade. A gente já vai ver que não é bem assim que funciona, é o contrário. Nós, por não entender a realidade espiritual, a gente procura usar o que a gente conhece, nós encarnados. O que a gente conhece? Matéria. Então a gente tenta transformar o mundo espiritual em relações materiais. Essa percepção do espírito, ela se dá de uma maneira natural, inata. O espírito, ele tem uma percepção da realidade muito mais acurada que nós encarnados, que somos limitados pelo corpo. O exemplo que os espíritos dão para Kardec, não nesse texto, mas em outros, imagina que nós vamos mergulhar usando um escafandro. Escafandro é uma roupa pesadíssima para mergulhar em grandes profundidades. Ela é muito pesada, ela limita inclusive a movimentação. Escafandro, vocês já devem ter visto, é uma roupa enorme que põe um capacete fixo. Antigamente tinha um tubo de oxigênio ainda no barco que ligava, mas enfim. O escafandro limita. É a mesma comparação para nós encarnados. É o espírito limitado com aquilo que o corpo consegue oferecer, com os sentidos que o corpo consegue oferecer para perceber a realidade. Nós temos 5 sentidos. Isso para o espírito é nada, perto da percepção que ele tem. Tudo que nós percebemos aqui, eles percebem, sem a necessidade de órgãos como nós temos, de uma maneira muito mais profunda e ampla, que nós nem conseguimos pensar enquanto encarnados. Mas desencarnados a gente tem essa possibilidade. Aqui é justamente uma das... no slide que vocês vão ver depois no vídeo gravado vai ficar mais clara, né, a legenda lá, o texto. Mas o espírito não tem órgãos. O espírito não tem órgãos. O espírito e o corpo... tem uma palavra chamada perispírito, que talvez não seja familiar para todo mundo. O que é o perispírito? Seria, entre aspas, o corpo do espírito. Tá? O perispírito, ele é aquele que dá forma para o espírito. O perispírito, ele vai ser reflexo da nossa condição moral e intelectual. Mas ele dá forma para o espírito. O perispírito, quando eu falar o espírito não tem órgãos, entendam que o perispírito está nesse discurso. Tá? Nós percebemos de uma maneira muito mais intensa. Muito mais intensa. Os espíritos dizem isso, está nesse texto. Nós não temos órgãos. Ah, mas por que eu li em algum lugar que o espírito tem órgão? Porque é uma maneira fácil das pessoas lerem e entenderem muitas coisas, mas que faça sentido para ela olhando a realidade onde nós nos encontramos. Moisés, quando ele apresentou Deus como o Senhor dos exércitos, o Senhor da guerra, muitas vezes, né, aquele que privilegiava este exército do que aquele, que iria matar os inimigos, ele estava usando uma linguagem que o povo compreendia na época. Aí veio Jesus e apresentou um Deus de amor. É uma revolução em termos de compreensão de Deus. Como que o Deus do amor, o Deus que perdoa, como fica aquele Deus Senhor dos exércitos? É uma nova maneira de pensar. Quando estamos lendo sobre a realidade espiritual, os espíritos se servem de mecanismos que nós conhecemos para tentar gerar uma noção, uma ideia, para a pessoa ter algo mais concreto, mais factível para ela. Tomemos cuidado em reproduzir no mundo espiritual
o que nós temos no mundo carnal. Se tivesse tudo o que nós temos aqui no mundo espiritual, não precisava nem reencarnar, né? Para que vai reencarnar? Se tem tudo no mundo espiritual. O organismo, as sensações, nós temos encarnados. Encarnados. Quando nós desencarnamos, psiquicamente nós podemos estar condicionados a sensações, desejos, paixões, e vamos levar isso. O próximo slide vai falar disso. Só que nós não temos a mesma maneira de agir na matéria. É exatamente isso que os espíritos disseram nessa passagem aqui. Os espíritos ditos inferiores são aqueles que ainda estão no estágio evolutivo não tão elevados, cujo orgulho e egoísmo ainda predominam, e as paixões estão muito vinculadas às sensações que o corpo propicia. Estes espíritos, quando desencarnam, eles levam consigo o condicionamento e a maneira de agir como tinham aqui, os hábitos, só que sem poder fazer o que eles faziam, porque não tem o corpo, não tem os elementos materiais para satisfazer as paixões e as sensações que se tinha. E os espíritos disseram a Kardec, isso para eles é como se fosse uma provação, e é quase uma tortura para eles, porque eles têm vontade de fumar, mas não tem cigarro no mundo espiritual. Eles têm vontade de comer, mas não tem comida no mundo espiritual, não precisa de comida. Você pode criar isso psiquicamente. Psiquicamente você pode atuar, mas você leva as paixões para isso, e você de alguma maneira tem que satisfazer essas paixões. Ah, mas eu li em algum lugar que o espírito tomava água. Será que não foi uma maneira de permitir que a pessoa tivesse uma compreensão de que para saciar ou para pelo menos atenuar os desejos que o espírito leva, você pode criar imagens e formas para o espírito, para ele achar que está efetivamente comendo e bebendo? Só que naquilo ele não está de fato comendo e bebendo, ele está numa ilusão de comer e beber. Isso está nesse texto. Isso está Kardec dizendo. Não é o Marco, é Kardec dizendo. Ah, mas isso vai contra tudo aquilo que eu acreditava, porque eu li muito romances. Romances são ótimos, com uma mensagem moral excelente. Leiam, vamos ler bastante. Só que tomando cuidado para eventualmente tirar aquilo que se chama de licença poética ou literária, para facilitar o entendimento da história ou da compreensão daquilo que estamos vendo, para dar elementos para a pessoa entender o que possa fazer sentido para ela. Ah, mas aí quando ela vai estudar filosofia, quando ela vai estudar os textos de Kardec, ela vê que não é bem assim. Quando nós vivenciamos experiências dos espíritos relatando de uma maneira objetiva e clara, sem ser história romanceada. Leitzer foi muito feliz quando disse que as pessoas entram aqui e saem com reflexões. Espero que ninguém saia traumatizado do que nós estamos trazendo, mas está no texto. São os espíritos dizendo a Kardec. Alguém poderia falar assim, ah, mas esse texto aí é de abril de 59, Kardec desencarnou em 69, 10 anos depois, será que ele não mudou a maneira de pensar? Não, não. Eu ia trazer mais referências de outras obras, inclusive da Gênese, que foi a última obra fundamental que Kardec traz, que repete exatamente as mesmas coisas, para reafirmar que se mantém constante, é perene o processo de esclarecimento que os espíritos fazem. Claro que pode aperfeiçoar, pode aprofundar, pode desenvolver, novidades possam de alguma maneira surgir e serem trazidas para reflexão, com certeza. O espiritismo não está preso, ele está desenvolvendo, ele está avançando no conhecimento. Só que para ser aceito como verdade, não pode ser de um espírito, tem que ser de várias fontes que não se conheçam, para uma não influenciar a outra. E Kardec ainda dizia, na época ele estava fazendo isso de maneira quase que simultânea. Quando os espíritos queriam transmitir um novo conhecimento, eles faziam isso de maneira simultânea por várias fontes que não se conheciam. Ah, mas eu não posso tatear? Pode,
podemos formar muitas hipóteses, muitas hipóteses. Isso faz parte do exercício racional, temos que fazer isso. Não é para refutar tudo. Ah, eu li isso, então não é verdade. Coloca como hipótese, só que você tem que reunir elementos que fundamentem e validem essa hipótese. Esse é o método racional. Enquanto não validar por diferentes fontes e de maneiras que consiga, de maneira objetiva, provar aquilo, deixa de lado. Erasto, o espírito, numa comunicação fantástica, ele disse o seguinte: é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar apenas uma mentira. Por que ele disse isso? Porque sobre esta mentira, você pode construir uma explicação em sistemas ilusórios e desvirtuar todos os ensinamentos que podem estar correlacionados a eles. Ah, mas e as verdades? As verdades são verdades, elas continuam. Nós vamos aprofundando e conhecendo. A verdade não vai se perder. Entre Moisés e Jesus são 1.300 anos. 1.300 anos, 13 séculos. Entre Jesus e Kardec, eu vou arredondar, mais 19 séculos. Entre Moisés e Kardec são 32 séculos, 3.200 anos. E as pessoas achando que Kardec, nossa, foi no século XIX, 170 anos atrás. Não é nada para o avanço do conhecimento. Nós temos que primeiro entender Kardec, para querer trazer coisas novas, achando que estamos aprimorando. As pessoas nem leem Kardec, nem leem a base do Espiritismo, e leem outras coisas, e querem transformar o Espiritismo naquilo que é interessante para elas, mas sem confrontar com os fatos e com a razão. Uma das obras mais lidas é o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu suponho que todos aqui, a maioria pelo menos, tenha. Desses que têm o Evangelho, quantos leram a introdução do Evangelho? Ah, muito bem, levantaram a mão, gostei. A introdução do Evangelho, para muitas pessoas, introdução, quero logo no capítulo 1. Está ali uma das passagens mais importantes dos pilares espíritas. Na introdução, no item 2, chama-se Autoridade da Doutrina Espírita. O que é a autoridade da doutrina espírita? Kardec põe com todas as letras ali. É o método utilizado para validar e legitimar as informações que poderiam ser consideradas ensino dos espíritos e não opinião. Opinião todo mundo tem, todos os espíritos têm. Mas aquilo que caracteriza o ensino dos espíritos, que é a doutrina espírita, só depois de validada pelo método, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. As outras obras, que infelizmente não são tão lidas, elas são belíssimas e riquíssimas em termos de conteúdo. No livro Céu e Inferno, que é a 4ª obra, uma das não tão lidas, na segunda parte são relatos de espíritos sobre como eles se encontraram depois da desencarnação. Céu e Inferno, que foi publicado em 1865. Esse texto é de 59. Está tudo de acordo com o que nós estamos falando aqui. E lá tem relatos de espíritos em várias situações. Espíritos felizes, medianos, espíritos sofredores, suicidas. Tem vários tipos de espíritos ali que vivenciaram situações, cada um dando o seu relato, como é que eles se encontravam no mundo espiritual. Nenhum relato foge do que nós estamos falando aqui. Então não é um texto de 59, é um relato que permanece, um resumo que encontra sustentação e depois ele é validado, inclusive, por outros relatos, outras descrições. Quando o espírito vai se comunicar, é aquilo que nós já comentamos rapidamente, ele vai trazer as experiências e o conhecimento dele, como nós encarnados. Imagina que um repórter marque com cada um de nós aqui uma entrevista. Vamos dar uma entrevista para um repórter da televisão. E ele chega ao vivo com o microfone na sua mão, na mão dele, e coloca assim para você falar: explane sobre energia nuclear.
Alguns aqui talvez até se sintam muito confortáveis em tratar isso, mas muitos talvez não. Só que o Espírito, quando ele se propõe a falar qualquer coisa, ele vai falar o que ele entende. Não é porque ele falou sob uma ótica mediúnica que automaticamente isso seja verdade. Porque aquilo é o conhecimento dele, como nós temos o nosso. Não é porque a gente apareceu na televisão falando sobre algum assunto que aquilo seja verdade. Porque tem que ter validação. Essa imagem aí, deixa eu ver se ficou clara. A imagem acho que dá para ver. Tem uma categoria de espíritos, Kardec chamou zombeteiros. Zombeteiros. Eles se divertem em enganar e em iludir os encarnados. É uma maneira de colocar ali a figura do zombeteiro. Não que ele seja assim, tá? Ele é normal, mas é uma maneira de colocar. Imagina um espírito zombeteiro dando comunicação. E o médium, papel dele é intermediário, é só escrever o que o espírito está falando, ele não tem que filtrar. Esse negócio de que o médium tem que avaliar se aquilo que está sendo dito é verdade ou não, isso é balela. O bom médium é o que transmite a mensagem do espírito. Ele é médium, intermediário. Ele tem que transmitir. Claro que a mensagem tem que ser analisada posteriormente. Tem que se analisar qualquer mensagem. E está cheio de mensagem aí de espírito zombeteiro ou opinião. Ou pior ainda, nem é comunicação mediúnica. É o próprio médium que acha que é comunicação mediúnica. Aí não é médium, né? É aquela pessoa que acha que é comunicação mediúnica, é ideias dela, que ela coloca lá. Temos que tomar cuidado com o que a gente lê e entende de mensagens. As relações que estruturam a sociedade, vamos chamar assim, no mundo físico, nós comentamos que ela não se reproduz no mundo espiritual, porque são completamente diferentes as necessidades. Aqui eu vou mostrar uma frase de Kardec, dá para ler o mais importante aí. Kardec tem uma frase que hoje, em termos de ciência, está perfeitamente de acordo com as ciências sociais. O que ele diz? Que as necessidades do corpo determinam as necessidades sociais. Vamos entender isso. Nós precisamos, nós encarnados, de proteção. Não é só proteção contra o tempo, né, as intempéries, nada. Na época, a gente precisava de proteção contra a tribo rival. A gente precisava contra ataques externos de inimigos, físicos, inclusive. Ou por animais que poderiam nos atacar e nos destruir. O que mais que a gente precisa? Porque o corpo exige alimentação, reprodução. Tudo isso faz com que nós nos organizemos em sociedade para suprir as nossas carências, nossas necessidades, de uma maneira organizada. E a gente vai aprimorando e aperfeiçoando isso. No mundo espiritual, a gente não tem demanda orgânica. Logo, não tem que ficar se organizando para ter uma equipe que vai cuidar da plantação, outra equipe vai cuidar da indústria, outra equipe vai cuidar de algum tipo de relação material de proteção. Nós não precisamos disso. Mas e aqueles espíritos que relatam haver isso no mundo espiritual? Eles ainda estão condicionados com a vida material que levavam e eles transformam isso como se fosse uma realidade no mundo espiritual. Espírito superior não precisa, em momento algum, é outra realidade. Espírito mediano, outra realidade. Nós ainda somos inferiores. Nós ainda estamos, nós estamos muito ainda presos a condicionamentos e hábitos aqui encarnados. Isso não reproduz no mundo espiritual? Não enquanto matéria, mas enquanto condicionamento psíquico, faz com que a pessoa crie essas situações. Porque no mundo espiritual não tem isso, mas nós criamos enquanto espíritos. Nós levamos isso pelo nosso condicionamento. Algumas pessoas, dá para ler isso? Dá. Algumas pessoas interpretam afoitamente a frase de um espírito chamado Mesmer, que teve uma participação muito importante, inclusive Kardec estudou o mesmerismo, né, que foi o magnetismo. O Mesmer, quando ele se comunica, ele diz o seguinte: o mundo dos espíritos não é um reflexo do mundo material, ou seja, não é o que nós fazemos aqui.
O mundo material, ou seja, este é que é uma imagem grosseira e imperfeita do reino de além-túmulo. Essa é a frase que muita gente, de maneira afoita e equivocada, interpretou como se aqui fosse uma cópia do mundo espiritual. Cópia é mal feita, mas seria como uma cópia. Logo, tudo que tem aqui tem no mundo espiritual. Falso. Falso. De novo, se tudo que tivesse aqui tivesse no mundo espiritual, a gente não precisaria reencarnar. Nós reencarnamos porque só aqui a gente vai vivenciar algumas experiências e situações que não tem como existir no período chamado erraticidade, quando nós estamos no mundo dito espiritual. Essa é a frase, está na Revista Espírita de maio de 65. As pessoas saem por aí dizendo que aqui é uma cópia do mundo espiritual. Falso, errado. Não tem uma passagem dos Espíritos na obra de Kardec dizendo isso. Ela que interpretou ou ouviu dizer. Essa chocou alguém? Alguns, né? Mais ou menos, tá bom. Conforme o nível evolutivo e condições psíquicas, os espíritos encontram-se de diferentes maneiras e possuem diferentes ocupações no mundo espiritual. É que aí não dá para ler tudo, tá? Enquanto nós estamos encarnados, nós temos as nossas ocupações cotidianas, diárias, que nós precisamos dela para sobreviver. Quando estamos no mundo espiritual, também temos ocupações, mas são ocupações vinculadas ao nosso progresso e ao progresso dos espíritos, encarnados principalmente. Olha só o que os espíritos... Aqui não dá para ler. O que os espíritos eles vão dizer. Primeira coisa, eles não estão circunscritos ou presos em algum lugar. Eles não estão em algum lugar físico, como nós entendemos aqui. Eles estão aonde o pensamento estiver. Eles estão vinculados à atividade conforme o grau evolutivo que eles se encontram. Quanto mais evoluído é o espírito, maior a abrangência que ele tem para atuar, inclusive no universo. Um espírito da envergadura de Jesus, ele não atua só no planeta Terra, ele tem uma envergadura espiritual para atuar em diferentes ambientes no universo, mas também na Terra. Também na Terra. Quanto menos evoluído é o espírito, mais ele vai se localizando em termos de atuação, se restringindo. No nosso nível, nós nos ocupamos do dia a dia, das atividades cotidianas aqui, e podemos ficar presos, inclusive, pelo psiquismo, a grupos. Por isso que quando o espírito ele tem uma ocupação útil, estar ajudando alguém, numa escala maior ou menor. O nosso anjo da guarda, ou espírito protetor, é uma ocupação? Dá trabalho. Ele está nos acompanhando constantemente. Isso é uma ocupação. E esse espírito, provavelmente, ele talvez tenha outras, mas ele assumiu essa responsabilidade, é uma ocupação. Ao assumir isso, é a função dele trabalhar em termos de nos auxiliar, nos ajudar, com limites. Em momento algum, ele vai fazer com que nós tenhamos o nosso livre-arbítrio cerceado. Nós escolhemos os nossos caminhos. Ele lamenta quando erramos, mas fica feliz quando acertamos. Isso é uma ocupação de espírito. É estar presente, não só para alguém, mas para um grupo, para uma comunidade, para uma casa espírita. Nós temos espíritos vinculados com essas ocupações, com o planeta, com outros ambientes, dependendo do nível do espírito. Eu estou vendo o tempo, tá? Só para te alertar, mas estou considerando aqui. Tá. Essa organização, ela se dá no espaço. Isso está escrito com todas as letras ali. Os espíritos superiores, eles se organizam no espaço. O que é o espaço para nós? A gente tem noção da relevância disso, porque a gente só conhece a matéria. Mas não quer dizer que a gente não vai entender que esse espaço é algo que não está circunscrito. Eles se organizam. E olha que interessante.
quando estamos emancipados, nós podemos participar dessas reuniões, vamos chamar assim. Nós não estamos presos. Emancipei. Estou lá preso no meu quarto. Você até pode ficar no seu quarto, mas dependendo do seu nível, e se tiver condições para isso, você pode participar de ocupações também, de outras coisas, tanto para coisas boas, como para coisas não tão felizes também. Tá? Isso a gente tem liberdade para fazer durante esse período. Aí que acabamos de falar, né? Tem espíritos familiares, tem espíritos que se ocupam de uma família. É uma ocupação. Cada família a gente tem o nosso espírito protetor, mas tem espíritos que se interessam pelas famílias, e zelam por isso. Mas aquela família é desestruturada, aquele espírito não está fazendo nada. Não é isso. Ele ajuda dentro do que ele pode, mas nós temos livre-arbítrio e não podemos resolver todos os problemas só com o aspecto espiritual. Aqui, com relação às afinidades, nós já falamos, então esse aqui eu vou mais rápido pelo tempo. Nós nos organizamos e temos companhias pelos pensamentos, pelos sentimentos e afinidades. Em momento algum essa lei é quebrada. Não existe, no Espiritismo a gente sabe, não existe milagre. Tudo acontece porque tem um motivo de acontecer. E as companhias espirituais nos ajudam ou não pela característica e pela qualidade de nossos pensamentos. E os espíritos, eles podem, inclusive, aprender com as nossas dificuldades. Eles também aprendem, nós aprendemos. Porque somos nós. Quando nós desencarnarmos, nós podemos ocupar-nos de algum tipo de assistência ou de proteção para uma pessoa, para um grupo. Podemos, se nós tivermos condições para isso. Cada um de nós aqui. Nós somos potenciais anjos da guarda, potenciais espíritos protetores, mas com sabedoria. Espírito protetor não é aquele que gosta, são espíritos afins, que tem um monte. Mas o protetor é o que tem sabedoria suficiente para saber como atuar, e não só porque gosta. Espíritos desequilibrados, eles tentam atingir os encarnados também pelo pensamento, mas justamente nos pontos mais frágeis que o espírito demonstra, o encarnado, que ele demonstra. Como é que ele demonstra? Ora, vícios, pensamentos negativos e qualquer outra coisa que gere desequilíbrio. Os espíritos vêm? Claro que vêm, eles percebem isso nitidamente. E é justamente aí que eles se vinculam e procuram fomentar, incentivar ainda mais que a pessoa entre em algum tipo de ação ou desrespeitosa ou que não combine, né, com a proposta de equilíbrio moral que o indivíduo tenha. Aqui, para reforçar que nós temos no planeta Terra, e é a mensagem moral que o artigo ele procura trazer. Esse artigo ele é grande, mas ele fecha com esta mensagem. Nós estamos num planeta de expiações e provas, ou seja, nós temos muitos desafios a enfrentar, dada a nossa necessidade evolutiva, dada as nossas carências e os nossos compromissos morais, inclusive. Mas nós nunca estamos desamparados. Portanto, todos nós temos condições de basta contarmos, não somente com o apoio, né, ou súplicas a Deus, mas quando fazemos isso, nós mobilizamos como se fosse um exército de benfeitores que querem nos ajudar e nos incentivam ao progresso. Então ninguém tem que ter receio de trabalhar e de agir bem. Agindo bem, ninguém precisa ficar preocupado no processo da desencarnação, porque além de sermos bem recebidos, nós vamos ter aquilo que mais nós precisamos, que é dar um passo a mais na busca da nossa felicidade. Muita paz a todos, termino aqui por causa do horário.
Quanto ao tempo, foi ótimo, a gente ficaria muito mais tempo aqui, mas eu acho que o Marco não faz ideia do quão profundo foi o ensinamento que ele nos passou hoje. Vai fazer com que a gente seja crítico de nós mesmos e possamos interpretar melhor os eventos da nossa vida. Porque às vezes a gente fica numa rotina, repetindo coisas, tomando passe. A gente precisa ser mais crítico de nós mesmos, do nosso comportamento, para a gente galgar outros degraus evolutivos. E até para a gente interpretar, a hora que ele estava falando, eu estava lembrando disso. A gente, se começar a ler o Velho Testamento, a Bíblia Antiga, se a gente se prender ao texto, às palavras ali, parece que a gente fica meio perdido. Então a gente precisa aprofundar e, além disso aí, em todos atividades, em todas as leituras que nós façamos, precisa aprofundar. Muito obrigado, viu? E não acreditar em todos os espíritos. Nem todos vêm de Deus. Nem todos vêm de Deus, a Gleide comentou. Hoje foi uma aula excepcional. A gente precisa guardar essa gravação aí para assistir de vez em quando, viu? Já está gravado. Eu sei, eu estou falando para todos saberem disso. Está gravado, a gente pode voltar, pôr o nome do Marco lá e achar. É muito importante. Obrigado, Marco. Bem, então vamos fazer agora a nossa prece para fechar esse momento, essa manhã. Mestre Jesus, agradecemos tudo que nós recebemos nessa manhã. Nós pedimos nesse momento, Mestre, que sejamos assistidos pelos nossos mentores espirituais e possamos desenvolver a lucidez, a clareza de raciocínio e nos desapegarmos daqueles conceitos repetitivos e materialistas. Que a sua paz esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Um bom dia. Até o próximo domingo.